O Dorival Júnior tem contrato até o final deste ano, dessa temporada. Né? O treinador tem contrato até o final e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria decidido propor renovação ao Dorival antes da decisão da Libertadores, né? Após a Copa do Brasil e antes da Taça Libertadores, que acontece no dia 29 de outubro. E aí, com esse contrato no final, né, de acordo com o site portal torcedores.com, tudo isso pode mudar, né, com a situação indefinida do técnico Dorival em relação ao seu futuro no Flamengo. Segundo o site, né, o presidente Landim teria decidido propor essa renovação para o Dorival antes mesmo do final da temporada. Inicialmente, a ideia do Flamengo seria esperar a definição das finais da Copa do Brasil e da Libertadores para ver se valeria a pena, para ver se tinha um planejamento futuro. Porém, o mandatário rubro-negro teria chegado à conclusão de que é necessário iniciar o planejamento para a próxima temporada antes disso e, principalmente, a continuidade do técnico, que seria fundamental para a sequência do elenco e do trabalho. Né? Na terceira passagem do Dorival pelo Flamengo, que é essa que está agora, o Dorival já dirigiu a equipe em 34 partidas, sendo 22 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Né? O treinador de 60 anos também estaria sendo observado pela CBF para comandar a seleção brasileira após a Copa do Mundo no Catar. E aí, Renan, a pergunta que fica eu vou querer saber a sua opinião depois sobre se você gostaria de ter o Dorival ou se você não gostaria de ter o Dorival. Isso a gente pode ver depois. Só que dentro do assunto, Rodolfo Landim pensando em propor uma renovação para o Dorival antes da decisão da Libertadores, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você é a favor desse pensamento do Rodolfo Landim? Porque a gente tem os dois lados da moeda escancarados aí. Você tem uma decisão de Copa do Brasil, que acontece agora na quarta-feira, que, pelo entender da matéria, é fundamental para saber a renovação do Dorival, porque se é antes só da final da Libertadores, significa que se perde uma eventual final da Copa do Brasil, se perde essa decisão, esquece a renovação antes da final da Libertadores. Mas se a Copa do Brasil acontecer, fica condicional aí para a renovação do técnico Dorival. Quero saber sua opinião e, lógico, né? Eu acho que o Landim tem razão de que preparar a temporada antes de dezembro, antes dela acabar, é sensacional. Mas, na sua opinião aí, o Flamengo tá para isso, para decidir isso antes da hora, ou tá muito cedo? Cara, então vamos lá. Eu vou analisar essa fala do Landim aí por dois aspectos. O primeiro, em cima do planejamento. Sim, eu acho que o planejamento ele tem que acontecer constantemente. Não é esperar chegar ao final do ano para... É claro que no final do ano você faz um planejamento estratégico envolvendo todas as áreas para definir as metas e tudo mais, até porque isso ajuda a compor ali os teus objetivos financeiros para o ano seguinte. Mas eu acho que olhar para o mercado, considerar opções, estabelecer uma metodologia de trabalho, estabelecer uma filosofia de jogo, eu acho que isso é um trabalho constante. E eu não acho que isso tem que acontecer para a renovação do teu treinador atual. Acho que isso tem que acontecer até se o teu objetivo for trocar o treinador. Se o teu objetivo é trocar o treinador, você não tem que pensar nisso no final da temporada. Você tem que estar antes do final da temporada já buscando nomes, até conversando com agentes e tudo mais, sabendo se o cara tem um desejo de vir para o Brasil. A gente falou um pouco a gente fez um sobrevoo muito, muito distante aqui sobre o Galhardo, mas é aquilo, marca território e tudo mais. Então eu acho que o Landim tornar público essa afirmação, eu acho que ele deve ter tido a intenção de ter mais um efeito mental ali, positivo, de influenciar o bom trabalho dar confiança para o treinador do que qualquer outra coisa. Mas o Dorival também não é nenhum garoto, né? Ele sabe, ele consegue perceber, não tenho dúvida disso, quando de fato o que o cara está falando é um objetivo real ou é apenas uma notícia ali para gerar algum tipo de comoção, de uma... Porque assim, cara, o Dorival, vamos lá. Se o Dorival quiser continuar no Flamengo, não existe outra saída se não ganhar as Copas. Acho que isso na cabeça do Dorival está mais do que definido. E quando você condiciona... Porque assim, o que o Landim fez não foi dar uma resposta no presente. Ele está prometendo uma resposta no futuro caso o presente tenha um formato específico. Qual é esse formato? É se classificar para Libertadores do ano que vem e garantir um título da Copa do Brasil. Se o meu planejamento depende desse resultado unicamente, eu já começo a achar um pouco de amadorismo, né? Porque assim, a minha convicção vai até a quarta-feira. Dependendo do que acontecer na quarta-feira, a minha convicção vai mudar drasticamente.
É claro que o jogo tem peso, você tem que olhar para o jogo, e se for grave o que acontecer ali, você tem que sim repensar o teu planejamento. Mas isso não pode ser uma pré-definição uma semana antes, tipo, ganhei, eu renovo imediatamente, de forma compulsória, não ganhei, eu vou ver se eu renovo. Eu acho que não pode ser assim. E outra, a final da Copa do Brasil vai ser na quarta-feira. Cara, espera mais uma semana e joga Libertadores. Então, assim, eu não vejo o porquê de você querer acelerar uma semana a tua tomada de decisão. Eu observo todo. Já que observou até aqui, eu observo todo. Então, assim, eu não concordo muito com o formato que essa renovação está acontecendo. Eu acho que tem que analisar tudo, mesmo se for campeão das duas Copas, mesmo se não for campeão das duas Copas, você tem que analisar tudo. E quando a gente for entrar nesse tema, eu consigo dar uma opinião minha mais a respeito da renovação ou não do Dorival. Pode começar então, porque é a pergunta que eu ia te fazer. Em relação ao Dorival Júnior, né? Esquecendo todo o contexto, né? E focando apenas no nome e no futuro. Você é a favor ou contra Dorival Júnior 2023? Cara, vamos lá. A minha opinião, eu acho que ela vai na contramão de grande parte da torcida, né? Eu consigo ter uma certa sobriedade em achar o trabalho do Dorival no todo bom. Eu não acho ele ótimo, mas eu acho ele bom. Vamos lá, ele começa no Flamengo na 12ª rodada do Brasileiro, quando a torcida já considerava 0 chance de título nesse ano, e já até ficava os mais caóticos ali, já até temiam um rebaixamento, com 1/3 do campeonato, nem isso. Naquela época a gente estava... Isso. Naquela época, apesar da gente estar próximo da zona de rebaixamento, ali geograficamente falando na tabela, a gente estava próximo da zona de rebaixamento. Mas a quilometragem de distância entre a zona de rebaixamento e a gente, o líder, não tinha muita diferença. Tanto é que quando o Dorival estreia, a gente estava, se não me engano, a 7 pontos do líder, e aí a gente perde aquele jogo do Inter, que não tem como culpar o Dorival de nada, porque ele chega no dia anterior e ele não consegue preparar o time para nada, e a gente perde o jogo. Então, na prática, ele começou o trabalho dele a 10 pontos do líder Palmeiras. Na época, o líder era o Palmeiras e hoje ainda assim é o Palmeiras. Se passou ali mais ou menos umas 15 rodadas, lá para a rodada 27, e o Flamengo estava nos mesmos 10 de distância. Então, se a gente fosse analisar isoladamente o Campeonato Brasileiro, o trabalho dele foi de um alpinismo ali na tabela, ele conseguiu subir na tabela, mas a distância para o nosso principal rival, ela foi mantida. Então, assim, olhando só para o Campeonato Brasileiro, não foi um trabalho compatível com o Flamengo, né? O Flamengo não tem elenco e tamanho para estar hoje a 15 pontos do Palmeiras. Eu não consigo achar isso normal. E nas Copas, não. Nas Copas a gente teve uma recuperação importante, até porque a gente priorizou as Copas, embora ele sempre tenha dito nas coletivas de que não tinha time titular, de que ele confiava em todos os jogadores que a torcida encara como titular sempre jogavam as Copas e não jogavam o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que nesse momento, quando a gente olha para o trabalho do Dorival, a gente vê lá 34 partidas, 22 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Se você fosse converter os jogos em pontos, porque não dá para a gente converter em pontos, porque nas Copas você não soma ponto, né? Você se classifica. Mas se a gente fosse converter isso em pontos, o aproveitamento do Dorival seria aproximadamente 70%. Se você reproduz isso no Campeonato Brasileiro, você teria pontuação provavelmente para ser campeão. Se você tivesse esse mesmo aproveitamento no Brasileiro. Se ele pega esse aproveitamento de 70% e bota e plota isso nas rodadas que ele tinha restantes ali do Brasileiro, ele estaria disputando pelo título. Então, olhando por aí, você consegue tomar uma decisão favorável à renovação do Dorival. Mas eu ainda acho que o Flamengo precisa de um técnico maior, que por exemplo, que não normalize, que não ele digere muito bem, digere de maneira muito complacente as pequenas derrapadas que o Flamengo dá. Eu não gosto muito disso. Mas a gente também tem que entender o seguinte: no ano que vem, a gente já não vai ter grande parte da liderança do elenco que a gente sabe que de alguma maneira influenciou positiva ou negativamente o trabalho dos nossos antigos técnicos. A gente não vai ter mais Diego Ribas,
a gente não vai ter mais Diego Alves, a gente já não tem o Arão, e a gente já começa a ver uma nova liderança se desenhando. A gente viu na coletiva do jogo de ontem o Dorival elogiando excessivamente o Davi Luiz, que é um cara que lidera sem precisar ter sido intitulado como líder, né, formalmente, com uma abraçadeira. Então, assim, pode ser que no ano que vem, sem esses caras influenciando o vestiário, e eles influenciam, não tem jeito. Eu até acho que na maioria das vezes eles influenciam positivamente. Mas a gente lembra também daquela entrevista do Dorival, onde ele fala que o Diego tinha uma importância grande, e que não era uma importância técnica, era uma importância comportamental, mental, e por aí vai. Então, pode ser que o Dorival permanecendo, ele consiga fazer um trabalho melhor, e se ele fizer um trabalho melhor, considerando que a gente pode ser campeão de 2 Copas esse ano, significa que vai ter um ano ainda mais vitorioso. Mas olhando pro Dorival, ele não me transparece isso. Quando ele vai na coletiva, ele dificilmente fala de tática, e eu acho que isso é importante. Eu acho que o elenco do Flamengo hoje, quando ele se relaciona com o técnico dele, com o treinador dele, se ele não consegue sentir do treinador um conteúdo que agregue valor para a carreira dos caras, eu acho que isso dificulta a comoção e todo mundo correr junto atrás do mesmo objetivo. É claro que o aspecto comportamental e de motivação tem impacto e teve impacto. O Dorival vem, ele dá confiança para os jogadores, a gente vê o Rodinei voltando a jogar bem, razoavelmente bem, a gente vê o Léo Pereira virando um jogador importantíssimo. Então, assim, tem fatores positivos e tem fatores negativos. A questão é que hoje eu vejo o Flamengo com um elenco estrelado, gigantesco, com grandes craques, com um orçamento gigante, arrecadando 1 bilhão por ano, e eu não consigo achar o Dorival ainda no tamanho do Flamengo. Eu não acho que ele ainda tem tamanho para o Flamengo. Eu gostaria muito que o Flamengo trouxesse um treinador provavelmente estrangeiro, porque a gente tem uma escassez aqui de mão de obra de treinador, e a gente estabelecesse de fato uma hegemonia. Eu acho que a hegemonia precisa ter um treinador, entendeu? Eu não consigo ver, por exemplo, a regularidade que o Manchester City tem se você não tivesse o Guardiola lá por, sei lá, 5 anos. Não consigo ver isso, entendeu? Então eu acho que o treinador tem um papel importante.